Uma constante para quem é programador é tá aprendendo coisas novas. A programação de hoje, de 2025, feliz ano novo a todos, é muito diferente do que era há 10 anos atrás, que é muito diferente do que era há 20 anos atrás. Isso porque a nossa área muda, e ela muda demais, e o aprendizado é uma constante nela, mesmo se você trabalha com PHP há 20 anos ou com Java desde os anos 90 e ainda está preso no Java 1.6. Então é extremamente importante nós, garotos e garotas de programa, aprendermos a aprender. Ter um processo para isso, para acelerar e tornar isso constante. E nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre isso, motivado pelo comentário lá no vídeo do Guia para Começar no Baixo Nível do The Shine Glasses Guy 623, falando sobre o processo de aprendizado dele e o que ele recomenda, o que eu recomendaria para ele. Eu até comecei a escrever uma resposta, mas tive que gravar esse vídeo, né? Porque tava ficando muito grande. E para quem não me conhece, eu sou o Wayne, dev de desempenho e faço conteúdo de baixo nível aqui nas redes. Além disso, a gente tem a nossa comunidade de desempenho lá no Discord e me sigam lá no Instagram para mandarem caixinhas nesse ano de 2025. Novo ano, velhas tradições. E para começar aqui o vídeo, né, como eu já mostrei, o guia para começar no baixo nível, que é um guia que eu dou uma trilha, praticamente, né, para entrar neste mundo de baixo nível. Aí o The Shiny Guy, seguindo os conselhos, comentou esses dias lá. Acho muito legal que esse vídeo faz bastante tempo que eu lancei e ainda tem bastante gente vendo. Quem chegou aí no canal pelo Manevin, pelo Fiasco, confira os vídeos antigos que tem bastante conteúdo de baixo nível por lá, tá? E aqui. Li 124 páginas do livro Arquitetura de Computadores, uma abordagem quantitativa, que, se eu não me engano, é um livro que eu recomendo e é um livro muito bom, René Patterson, clássico para arquitetura de computadores. E tem sido uma experiência, viu? A cada 10 páginas eu faço 100 pesquisas no Google, tenho aprendido bastante com isso. O que mais prejudica é a afobação, já que pelo ritmo que estou lendo esse livro, eu vejo que só por um meio do ano eu talvez consiga finalizar e isso me causa um pouco de ansiedade. Ainda mais com exercícios propostos que são bem complicados para alguém que está aprendendo. Galera, uma coisa que eu vou adiantar desde já, vou falar mais sobre isso, mas aprendizado toma tempo, toma muito tempo. Então você lê uma vez, você acha que entendeu, você passa para frente, depois você relê, você tenta fazer os exercícios, você não consegue. Então, o aprendizado é uma coisa que toma tempo. Não tenham pressa, não tentem apressar o seu processo de aprendizado, não tentem apressar o seu processo de leitura de livros, tá? Toma tempo, isso é normal. Pensem que uma faculdade dura 4 a 5 anos, no caso de engenharia dura 8 anos, né? Tem um motivo para durar todo esse tempo. Eu peguei o livro para entender como o hardware se comporta executando as instruções de software e tem funcionado num ritmo bem lento, mas de certa forma esclarecedor. E isso aqui é o importante, tá? Você tem que aprender. Se você lê e você tipo, não aprendeu, não, não vale muito, sabe? O mais importante é isso daqui. O tempo é o de menos, cada um tem seu tempo, não se compare com os outros. Alguma dica ou observação quanto à leitura desse livro em questão, Wayne? Já vamos falar sobre isso. Sinto que eu posso até ter um entendimento sobre os assuntos tratados e as informações passadas, mas tenho a impressão de que esse livro vai me acompanhar por muito tempo. Vai. Como você acha que é a melhor forma de trabalhar com esse livro? Sou novisão na área, apenas sei bastante de algoritmos e estrutura de dados em C++ e um pouco de Assembly de um livro que terminei um pouco antes desse Natal, chamado Assembly Language Step by Step Programming with Linux. Terceira edição, muito bom, por sinal. E aqui eu respondi a ele, né? Até comecei a escrever, mas tenho que fazer um vídeo para colocar como é meu processo de leitura e aprendizado. Parabéns pela iniciativa desde já, meu cara. E ver a resposta aqui dele. Obrigado. Seria muito interessante ouvir nesse sentido, ainda mais direcionado para quem não tem muito conhecimento sobre os assuntos. Pessoas que já têm uma experiência e conhecimento conseguem entender coisas de um certo grau de naturalidade. Mas para aqueles que estão começando as coisas, são menos intuitivos e, por consequência, o processo costuma ser um pouco caótico. De fato, e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, tá? E agora, falando um pouco do meu processo em si, eu vou sair totalmente da programação. Sair totalmente da programação. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, a Aerocim, e eu trabalho com CFD, que é Fluido Dinâmica Computacional. E eu uso um método chamado LATS, método de Lattice-Boltzmann, LBM. Aí você me pergunta, por que você vai sair? Porque quando eu comecei nessa área de LBM, de CFD, eu também não sabia nada.
Sabia praticamente nada. E até hoje, meu conhecimento é muito limitado. É mais do que eu tinha antes, mas é muito limitado. E eu vou explicar como foi o meu processo de aprendizado e tentar dar alguns paralelos que eu encontro quando eu estava aprendendo isso por quando a gente entra numa nova área. A primeira coisa que eu quero tocar aqui, vendo o comentário, é que assim, a cada 10 páginas eu faço 100 pesquisa no Google. Eu tenho aprendido bastante com isso. Isso daqui é bom e é complicado ao mesmo tempo. Por que que eu digo isso? Por que que é bom e complicado ao mesmo tempo? Porque vamos entrar aqui no livro de LBM. Por exemplo, os capítulos que eu li, se eu não me engano, é a parte 1. E, enfim, li uns capítulos direcionados, né? Em que tem uma apresentação da equação da teoria dos gases e Navier-Stokes, se eu não me engano, que são, enfim, as descrições, as físicas, né? Que descrevem o comportamento dos fluidos. Só que o que acontece? Vamos supor que eu estou lendo aqui e daí eu chego aqui a equação de Euler inclui transferência de momento que é reversível e tal. Daí eu quero, cara, o que é transferência de momento? Claro que eu já tinha uma base de física, né? Mas vamos supor, eu vou tentar aprender isso daí. Eu não paro, eu não iria parar de entrar no Google. Aí tem outra parte aqui, ó. Para estabelecer a forma do Viscous Stress Tensor, isso aqui é o tensor de. Não, tensor de tensões viscosas, alguma coisa assim. Até hoje eu não sei o que é isso, sabe? Até hoje eu não sei. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você está entrando numa nova área, e, ao meu ver, em geral, você tem que ter uma capacidade de abstração grande. Então, tá, Viscous Stress Tensor, o que é isso? Não sei. Eu sei que existe. Será que. O quanto é relevante isso? Não sei ainda. Tô aprendendo. Posso ir lá e perguntar para alguém, cara, eu tenho que entender mais sobre isso? Ou não? Ou posso ver, pô, isso aqui tá aparecendo muito. Será que isso é importante? Acho que não. Daí tem aqui, ó. Viscosidade shear. Viscosidade bulk. Tipo, o que é viscosidade? Até hoje, galera, eu não sei o que é viscosidade direito. Eu sei que o ar é pouco viscoso e a água é mais viscosa. Mas para mim, viscosidade é um termo que tá ali e ela tem uma relação lá com o tempo de relaxação do LBM que eu vou falar mais para frente. Mas então, o que eu faço quando eu estou entrando numa nova área é ter essa capacidade de abstração grande. Então, chegou um termo que eu não conheço, chegou alguma coisa que eu não conheço, eu simplesmente ignoro. Eu falo, tá bom, eu acredito, isso daí é verdade, mas, ó, operador laplaciano. Beleza, mas será que eu vou precisar? Vamos ver. Isso aqui vem de base de cálculo, né? Mas é importante que, assim, mesmo você tendo essa capacidade de abstração, você tem que ter a sua base de conhecimento bem feita, né? Por isso que eu falo tanto em focar na base. Porque, tipo assim, eu consigo abstrair até certo ponto. Eu não entender o que é uma derivada, aí já fica meio complicado entender o significado físico disso daqui. O DT. Eu teria que ter uma base ali de derivada, eu teria que ter uma base mínima de física. Tipo assim, eu tenho que saber o que é um fluido. Tem que, sei lá, saber a segunda lei de Newton. Saber esse tipo de coisa, sabe? Eu tenho que ter uma base de conhecimento. E a partir dessa base eu consigo formar os novos conhecimentos, por isso eu digo foquem na base. E partindo aqui para uma questão mais prática, né? Quando a gente está tratando de LBM, o LBM ele é uma equação contínua, né? Ele vem da equação de Boltzmann e ele é uma equação dada no contínuo, que é isso daqui. Só que assim, o computador não existe nada contínuo, né? Tudo é discreto no computador. Então a gente tem que discretizar essa equação. A gente tem todo um processo, toda uma teoria para pegar isso daqui do contínuo e jogar para o discreto. Que é dado, eu acho que nesse capítulo 3 ou no capítulo 4. Eu acho que é no capítulo 4 que ele discretiza aqui. Eu não li uma linha desse capítulo e eu trabalho, deve fazer uns 6 anos. Eu não faço a mínima ideia de como discretiza. Por que que eu posso fazer isso? Porque não sou eu que tenho que discretizar. Não sou eu que tenho que trabalhar com essa parte teórica. Eu trabalho com a parte computacional. Eu não trabalho com a parte numérica, eu trabalho com a parte computacional. A parte numérica é me dada, eu tenho que entender o básico dela, eu tenho que conseguir conversar sobre ela, mas eu não tenho que fazer a discretização do LBM, por exemplo. Não tenho que fazer isso. Então, eu não li nada disso. É claro que depois, com o tempo, a gente vai aprendendo. Tem os polinômios de Hermite, que sei lá o que é também, só sei que usa isso daí. E essa capacidade de abstração permite que você avance bastante ao mesmo tempo que você aprende. Você vai começando a aprender os conceitos. Você vai começando a aprender o que é cada coisa. Você começa a aprender a ter uma noção, né?
dos termos que são utilizados, consegue conversar com o pessoal da área por cima, né? Por cima, isso é bem importante. E com o tempo você vai se aprofundando, como eu disse. Tipo, lá no começo eu não fazia a mínima ideia. Agora eu tenho uma noção de pelo menos como que é o processo. Tenho uma leve noção do impacto que isso tem. E daí, tipo assim, eu tô falando, tá, mas abstração, então, pô, não quer dizer que você não precisa saber de nada? Não, não é isso. Você tem que saber o que você tem que saber. Isso daí também é importante. Você tem que saber o que você tem que saber. Então, por exemplo, discretização eu não preciso. Mas, se eu for implementar o LBM, eu tenho que saber o algoritmo. Eu tenho que saber o básico dos processos. Eu tenho que saber o que é colisão, eu tenho que saber o que é o streaming, eu tenho que saber o que é condição de contorno. Eu tenho que saber isso, eu tenho que saber a ordem, eu tenho que saber as equações, pelo menos. Então, quando chegar nessa parte, a gente tem que focar e a gente tem que entender. E é claro, a gente não vai entender tudo de primeira, mas a gente tem que se esforçar ali para entender o algoritmo, né? Eu estou tentando achar aqui o algoritmo, inclusive. Então, o algoritmo, que está aqui, né? Atualização de momentos, equilíbrio, colisão, propagação, que é o streaming, novo time step. Isso daqui eu tenho que saber, porque essa é uma parte crítica do meu trabalho. E daí você pode me perguntar, tá, mas como que você sabe? O que você tem que saber e o que você pode abstrair? Bem, ou alguém tem que te dizer isso, ou você tem que ir no famoso feeling, tá? No famoso feeling. E esse feeling você vai pegando com o tempo. E um vídeo que também fala muito bem sobre essa questão das abstrações que você trabalha, como que você vai se aprofundando nelas e o que você tem que saber de fato, é esse daqui do Primeagen. Web Developers are Disconnected, vou deixar o link na descrição, em que ele fala sobre como que ele faz o estudo, né? Pô, quanto que é fundo demais? Quanto que eu vou fundo demais num assunto? Quanto que eu devo parar a pesquisar? E a filosofia dele é basicamente assim, eu tô nessa camada aqui, eu vou uma camada abaixo. Eu sempre vou uma camada, que eu não sei. Então pensando num sistema de camadas, né, como se você, ou uma cebola, como se você fosse cada vez vendo uma camada da sua cebola, uma camada do seu sistema. Que péssima analogia, né? Com uma cebola. Olha as coisas que surgem na nossa cabeça, né? Cebola. E voltando agora aqui para o comentário, agora que eu fiz toda essa volta gigante, né, para falar do Kruger dessa outra área, como que eu faria nessa questão do arquitetura de computadores uma abordagem quantitativa? Estou aqui com um livro. E a primeira coisa seria passar os capítulos e não se preocupar tanto, por exemplo, aqui, ó, já tô vendo aqui no forward, ó, forward já vai ter ARM Cortex A8. O que é ARM Cortex A8? Tudo bem que isso daqui é adição, né? Mas os fundamentos aqui, os fundamentos, né, são, como o próprio nome diz, os fundamentos, eles são importantes. Mas se você leu uma vez, você acha que entendeu o que você não entendeu, se rapidamente com uma pesquisa você não entende, ou se você está gastando muito tempo com pesquisa, eu passaria e iria abstrair, sabe? Falar, tá, isso aqui existe, beleza, massa. Uma coisa que ele comentou que é bem importante, tá? É essa questão de resolução de exercícios, tá? Aqui, ó, ainda mais que os exercícios propostos são bem complicados para alguém que está aprendendo. Então, uma coisa muito importante para você aprender e fixar o conhecimento é resolver os exercícios. Só que o que acontece? Se você está sendo autodidata, se está aprendendo sozinho, não se prenda se você não conseguir resolver os exercícios, tá? Tente, claro, tente. E tem consciência que se você não consegue resolver, você tá limitado ali no conhecimento. Mas não deixe isso te travar, sabe? De você passar. Fala assim, tá bom, isso aqui eu não consegui resolver, me esforcei um monte, não consigo. Ou me esforcei ali quanto eu consigo, né? Não consigo. Deixa eu passar para o próximo capítulo e depois eu volto. Porque o que você vai vendo é que, pelo menos na minha experiência, quando você vai vendo mais coisas, as coisas lá de trás começam a fazer mais sentido. E isso é bem comum. Por exemplo, no Kruger, o que aconteceu? No capítulo 10 do Kruger, voltando aqui para esse exemplo, ou capítulo 12, não vou lembrar qual que é, mas ele fala sobre a implementação, capítulo 13, aqui. A implementação e ele já entra em questão de otimização e coisa assim. E eu não tinha feito a matéria de arquitetura quando eu comecei a estudar. Então, cara, ele falava, eu simplesmente acreditava. Eu falei, tá bom, eu não entendi muito bem. Não sei muito bem que a localidade, tipo assim, por que tem que ser assim? A estrutura na memória, né? O acesso de memória. Tipo, eu lembro de ver essa parte aqui de ler cache. Cara, não entendi. Não entendia, não tinha feito a matéria, não entendi. Mas eu falei, ok, vou passar por isso. De fato, é uma limitação.
deixa eu ver quando eu consigo voltar. E quando eu fiz essa matéria, quando eu estudei mais a fundo arquitetura e organização de computadores, eu voltei pro capítulo e consegui entender muito melhor o que ele estava fazendo. Foi muito mais fácil de ler. Então, geralmente, quando você ou tem dificuldade, ou provavelmente está faltando base, ou falta tempo, falta algum conhecimento mais avançado que vai fazer melhor sentido o que você está estudando. E uma coisa também para deixar claro, o Quantitative Approach, ele é um livro focado em pós, se eu não me engano. Então ele não é nível de graduação. O livro mais introdutório é Software Hardware Interface, do Hennessy Patterson também. Se eu não me engano, esse daqui é mais introdutório. Então você pode começar por ele também, né? Você pode começar por esses livros mais introdutórios também, porque esses livros são bem pesados. Um exemplo aí para quem é de faculdade é tipo você estudar física pelo Halliday ou física pelo Moisés. Halliday é um livro mais fácil de se entender, mais didático, vamos colocar dessa maneira, e Moisés é foda. É foda. Eu vou deixar isso, é foda de estudar por aquilo. Os exercícios são complicados para um caramba e é muito difícil. Então, você pode usar um livro desse tipo também, ó. Instruções, quando eu digo que é o livro mais introdutório, é porque é a nível de graduação, é focado. Computer Architecture, ele é focado a nível de pós. Então, você vai ter aqui a hierarquia de memória, ILP e Exploitations. Então, assim, são assuntos bem avançados. Ó, já tem questão de SIND aqui, arquitetura de GPU, paralelismo a nível de thread. Então, é bem avançado, tá? Não acho que se você tiver dificuldade, cara, é normal. Normal. Não se cobre tanto disso. Mas é claro, tempos e anos e você batendo nas teclas, você estudar, você ter essa frequência, você ter essa constância, você aprende de uma maneira ou outra. Ao meu ver, o aprendizado, a questão de abstração facilita bastante, você avançar e você ter uma noção de todo o campo. Mas é importante a gente ter esse feeling, essa noção de, pô, isso daqui eu preciso saber, isso aqui eu preciso entender mais a fundo. E isso a gente vai desenvolvendo com o tempo ou com alguém direcionando a gente. Por isso que também ajuda bastante o aprendizado, você fazer aprendizados em grupos, você precisar, pô, o que eu deveria pesquisar, cara? Tô vendo isso daqui, será que eu vou para essa lá? Qual que é a minha base? Ah, eu não sei nada de programação, eu vou estudar isso. Complicado. E assim por diante, galera, assim por diante. E para deixar claro também, esse é o meu método que eu utilizo, não é o certo, não é o errado, mas é um dos métodos possíveis. Eu estou usando isso daí, por exemplo, para ler esse livro aqui, que é sobre mais questões de microarquiteturas, que é um assunto que eu queria me aprofundar mais, porque hoje eu fico boiando quando falo de front-end e back-end em microprocessadores. Mas eu queria saber de vocês também, se vocês usam essa técnica ou qual técnica que vocês usam aí para vocês conseguirem aprender. Comentem aí, por favor. E agradecer mais uma vez, né, pelo The Shine Glasses Guys, pelo comentário e ter dado a ideia desse vídeo. Valeu? Então, tchau, obrigado.